Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal das Doutoras do Trabalho. Hoje eu estou aqui dando sequência a uma série de vídeos que as Doutoras do Trabalho estão trazendo para o canal, voltado para os direitos das mulheres sobre várias perspectivas, especialmente no mês das mulheres. E hoje a aula que eu estarei ministrando para vocês está relacionado ao direito das mulheres no divórcio. Mas quem sou eu, né? Quem é Maiara na fila do pão, não é mesmo? Me chamo Maiara Garcia, sou mulher, esposa, filha, irmã e advogada. Atualmente tenho um escritório físico juntamente com a minha mãe na cidade de Juína, no Mato Grosso. Advogo há mais de 7 anos e hoje, apesar da gente ter um escritório físico no interior do Mato Grosso, nós conseguimos prestar os nossos serviços aos nossos clientes de onde eles estiverem, com a mesma excelência. Por isso, eu consigo me conectar com você de onde você estiver. Em algum lugar dessa tela, o meu Instagram vai aparecer aqui para que você possa me seguir e acompanhar todo o conteúdo que eu produzo nas minhas redes sociais, que é um conteúdo voltado para a solução de conflitos familiares, do sim ao fim. Te espero aqui do outro lado, tá bom? Vamos pro vídeo. Advogada especialista em divórcio, hoje a minha conversa e o conteúdo que vai ser ministrado aqui é voltado diretamente para as mulheres. Quais são os direitos das mulheres no divórcio? Eu sei que vai ter muito homem aqui que pode assistir e falar assim, mas é só para as mulheres, ok? Hoje é especialmente para as mulheres, o direito das mulheres no divórcio. E sobre o direito das mulheres no divórcio, eu vou trazer aqui de uma forma mais abrangente daquilo que acontece via de regra, porque seria impossível a gente conseguir esgotar todos esses temas aqui, porque tem situações e cada caso tem que ser analisado de forma personalizada e especializada, que somente um advogado especialista em divórcio consegue tratar. Então, acredito que alguns desses direitos decorrem das principais dúvidas que surgem durante, que eu percebo que surgem durante um atendimento nos casos de divórcio e aquilo que chega até mim em relação a esse tipo de demanda em específico. Eu espero que esse conteúdo que eu vou ministrar para você aqui hoje seja força, que esse conteúdo encoraje você, mulher que está passando por essa fase, que não é uma fase fácil, mas que você se permita recomeçar, que você se permita viver uma nova estação diante daquilo que eu vou te ensinar hoje. Mas, antes de irmos diretamente para o conteúdo, eu quero que você dedique, bem rapidinho, minutinhos, para que você se inscreva nesse canal das Doutoras do Trabalho, para que você compartilhe essa mensagem, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas que você conhece, para que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, de mulheres que precisam ouvir aquilo que vai ser dito aqui hoje. E que você deixe nos comentários o seu feedback dessa aula e eventuais dúvidas que surgirem durante o conteúdo. Eu sei que a jornada de enfrentar um divórcio não é algo muito confortável para a maioria das pessoas. E aqui, trazendo sobre a perspectiva da mulher, é como se fosse acabou um sonho, né? Aquele sonho do casamento, aquele sonho, da união, do matrimônio, a preparação de tudo, o detalhe, de todas as coisas que abraçam ali a união de duas pessoas, se vê desfeito por uma separação. Me deixa aqui nos comentários se você já passou por isso ou se você está passando por isso, se você já ouviu algumas dessas situações. Porque meu marido falou que eu não vou ter direito a nada, porque tudo que ele comprou tá no nome dele, ele disse que não vai me dar o divórcio, ele disse que não vai sair da casa, que não vai pagar aluguel, ele disse que eu só fiquei em casa, não contribuí com nada, que o patrimônio todo é dele e que se eu pedir o divórcio, ele vai pedir a guarda dos nossos filhos e que eu não tenho condições de criá-los porque ele ganha mais do que eu, enfim. Você já ouviu esse tipo de insinuações? E é por isso, mulher, que eu quero que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar que não é sempre assim. Ou, será que realmente ele tem razão? Porque quais
quais direitos eu tenho num divórcio? Eu sei que quando a gente se depara com essa situação, a sensação é de que a gente fica perdida, que a gente não sabe que direção tomar. Será que eu me divorcio? Será que eu não me divorcio? Eu não quero mais me divorciar. E por isso que eu quero trazer para vocês aqui, como se fosse um guia muito rápido do passo a passo do que você precisa fazer para se divorciar e quais direitos você tem na hora do divórcio, tá? Essa é a primeira pergunta que você deve se fazer. Será que eu quero me divorciar? Porque eu sempre digo, gente, que o divórcio é a última opção. Mas se você já não tem respeito, aquele amor que antes tinha e que o relacionamento de vocês adormeceram por algum motivo, onde já não há mais lealdade, onde não há mais reciprocidade, você já encontra-se na última opção. E a ideia de, será que eu me divorcio agora ou não? O fato é, se você não se divorciar, você não vai dar um fim, você não vai colocar um fim naquele ciclo que você está vivendo para poder viver um novo recomeço. Então, por isso que você deve fazer a pergunta: eu quero me divorciar, estou pronta para me divorciar. O que eu devo fazer? E a primeira pergunta que eu mais recebo é o seguinte: doutora, eu quero me divorciar. Como eu faço? Por onde eu começo? E é por isso que você que está assistindo esse vídeo aqui no canal das Doutoras do Trabalho, se você me comentar aqui, eu quero, e me mandar lá no meu Instagram, eu vou te dar um bônus. Esse bônus é um checklist prático de tudo aquilo que você precisa. Eu vou te dar de presente uma listagem de todos os documentos e tudo aquilo que você precisa para se organizar, para iniciar essa jornada, tá certo? E o mais importante, eu quero que você cuide de você. Esse é o primeiro pilar. Você precisa cuidar de você para que você consiga construir, reconstruir e administrar todos esses sentimentos que acontecem durante o processo de divórcio, para que você seja firme e forte e não se submeta a nada, certo? E eu tenho certeza que toda mulher que passa por uma fase do divórcio se encontra e se vê meio perdida de inúmeras situações a respeito daquelas que eu já falei. Um universo de coisas que normalmente acontece quando a carga emocional diante de uma separação envolve, né? Então, assim, mulher, é aqui que tá o pulo do gato, sabe por quê? Será que realmente você não tem direito? E quando eu falo que é aqui o pulo do gato, porque assim, todas essas questões envolvendo o patrimônio de vocês, é preciso verificar por qual foi o regime de bens que vocês se casaram. Por quê? Porque dependendo do regime de bens que vocês escolheram, a gente precisa verificar quais são as consequências desse regime de bens em caso de divórcio. Então não é uma verdade absoluta a pessoa dizer pra você, o seu marido dizer, não, você não tem direito a nada porque tudo quem comprou foi eu. Mas antes de chegar nesse assunto, eu preciso que você saiba quais são as modalidades de divórcio que existem hoje aqui no Brasil. Tá? Existe a modalidade do divórcio extrajudicial, que é aquela realizada em qualquer cartório de notas. Mas aqui, para esse tipo de divórcio, o casal precisa estar em pleno acordo, não pode ter filhos menores e a mulher não pode estar grávida. Porém, na situação do casal ter filhos menores e querer e optar pelo divórcio extrajudicial, tem sido permitido caso essa questão dos filhos menores estar resolvida lá no judiciário, está resolvida lá com o juiz. Ou seja, resolveu a questão lá de guarda, pensão e visita envolvendo a criança? Ok, então daí há a possibilidade de fazer, né, o divórcio extrajudicial. Via de regra, o divórcio extrajudicial tem sido a preferência quando o casal esteja em acordo, justamente pela questão da celeridade, da rapidez que ocorre no divórcio extrajudicial, certo? A outra modalidade que existe é o divórcio judicial, que pode ser consensual ou litigioso. O consensual, pelo próprio nome já diz, o casal está em pleno acordo com todos os termos, certo? No litigioso, que é aquilo que é a modalidade que a gente mais se ouve, né? Ouve-se dizer, que é quando o casal não entra num acordo, o casal não entra num senso comum a respeito do divórcio em si, o casal não entra num consenso a respeito principalmente da questão envolvendo o patrimônio e se tiver filhos em relação aos filhos. Então aí essa modalidade é a modalidade litigiosa,
tá? Estando, né, falando ainda sobre essa fase das modalidades do divórcio, algumas perguntas chegam até no sentido de: doutora, preciso do mesmo advogado? É possível ter o mesmo advogado para os dois nesses tipos de situação em relação ao divórcio? Na situação do divórcio extrajudicial ou judicial consensual, é possível que um advogado represente ali o interesse dos dois. É recomendado? Não é recomendado. Por quê? Porque normalmente pode ser que um casal, ou seja, ou o advogado foi contratado pela mulher ou pelo marido, e aí acaba tendo aquela pressa, aquela coisa toda em resolver a demanda, e acaba que pode ser que direitos sejam submetidos ali, não sejam verificados num caso de um eventual acordo, entendeu? Por exemplo, o teu marido chega e fala: não, vamos se divorciar, vamos resolver isso aqui logo pra gente acabar com isso e tudo mais. Pega: não, tem um advogado aqui, nós vamos lá e tudo mais, e você vai, e aí o advogado normalmente não pergunta questões técnicas ou questões específicas sobre todos os direitos que envolvem ali um divórcio, e aí você acaba fazendo um acordo, resolvendo a questão, e aí depois fica sabendo daquilo que você tinha direito, e aí para rever esse acordo é quase que impossível, né? Via de regra, quando você faz um acordo ali, o juiz ou mesmo mediante o cartório, o tabelião, subentende que você anuiu, né? Deu anuência a todas essas questões, porque também estavam sendo representados por um advogado. Então, assim, é melhor que cada um tenha o seu. No litígio, isso não há possibilidade de um advogado ser para os dois, né? Cada um tem que ter um, mas também em casos de ser consensual, é recomendado que cada um tenha o seu advogado e que esse advogado, né, minha gente, seja especialista, justamente porque um advogado especialista, ele está mais por dentro de todas as novidades, de todas os detalhezinhos que envolve toda a questão envolvendo o casamento de vocês, que são detalhes muito técnicos e muito específicos que só um advogado especialista de divórcio vai saber te oferecer de uma forma mais completa para que realmente você não seja submetida a erros. Superada aí as modalidades, né, a questão envolvendo as modalidades do divórcio, agora nós vamos para a parte doutora, e aí, será que eu vou ter direito naquele carro financiado que ele comprou antes da gente casar, mas estava financiado, aquela casa que ele herdou dos pais e tudo mais? Para isso, para eu te responder essas questões, eu preciso que você entenda quais são os regimes de bens e qual regime de bens você se casou. Qual é o regime de bens que está lá na sua certidão de casamento? Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe qual é o regime de bens que você se casou, é que a gente vai saber e aplicar quais são as consequências jurídicas desses bens envolvendo um divórcio, tá? Então, assim, gente, nos regimes de bens, quais são os regimes de bens que existem? Para eu poder explicar melhor para vocês aqui, tá? Primeiro, comunhão universal de bens. Comunhão universal de bens é a premissa de que tudo é nosso, ou seja, tudo que a gente tinha antes e tudo que adquirimos e pagamos depois é nosso, ou seja, há uma única massa patrimonial do casal que é partilhada, certo? Regime da comunhão parcial de bens. Esse regime é o regime que vocês mais ouvem como sendo caracterizado como um regime padrão, o padrãozão, né? Nesse regime de bens, quais são as premissas que são identificadas? Quais são as características desse regime de bens? Aquilo que adquirimos antes, aquilo que herdamos antes e aquilo que tínhamos antes é de cada um. É um bem particular de cada um, certo? E aquilo que adquirimos durante a união e que pagamos durante a união é nosso. E isso sim será partilhado. Por que quando eu falo adquirimos e pagamos? Porque existe diferença, gente, em relação à aquisição, à forma de aquisição de um bem, tá? Por exemplo, imagine que durante a união, vocês se casaram, João e Maria casam pelo regime da comunhão parcial de bens, tá? Maria tinha um carro. Esse carro era financiado. Só que as parcelas desse carro foram quitadas durante a união de vocês, durante o casamento de vocês. Então vejam, aquilo que
pagamos será partilhado. Ou seja, aquilo que foi pago dessas parcelas do financiamento é o que vai ser partilhado, certo? Agora vamos pensar na seguinte hipótese. João e Maria casaram pelo regime da comunhão parcial de bens e durante o casamento o meu marido comprou um apartamento que vale 500 mil reais, 300 mil reais que seja, tá? Só que essa compra, esse dinheiro que ele pagou, decorreu da venda de um bem particular. Ou seja, o meu marido, o João, ele tinha um outro imóvel e que ele vendeu por 300 mil reais e que com esse dinheiro, com o dinheiro de um bem particular, ele comprou um imóvel, mesmo durante a união do casamento. Percebam, ele tinha um bem particular que ele vendeu e com esse dinheiro desse bem, ele comprou esse outro imóvel. Aqui, esse imóvel, ele não será partilhado. Por quê? Existe uma modalidade dessa modalidade que a gente chama de subrogação, que é o quê? A pessoa tinha um bem, certo? Ele tinha um imóvel e que aí ele comprou. Para vocês entenderem, é como se ele tivesse trocado por outro. Mas aquilo veio de um proveito de um bem particular que ele tinha, certo? Isso aí na comunhão parcial de bens não vai partilhar, tá? Porque os bens adquiridos por subrogação, nesse caso que eu expliquei para vocês, não vai partilhar. Conseguiram entender essas diferenças? Então, por isso que a gente precisa saber quais são os regimes de bens e como eles serão aplicados, certo? Temos também o regime da separação convencional de bens, ou seja, o que é meu e o que é seu, certo? E temos o regime da separação obrigatória de bens, que é um regime imposto pela nossa legislação, em alguns casos que são específicos, que estão previstos em lei, aonde se prevê que para ocorrer o casamento deve ocorrer pela separação obrigatória de bens, tá? 2 exemplos, casos de idosos, tá? Pessoas com mais de 70 anos que se casam, eles se casam pelo regime da comunhão, da separação obrigatória de bens, e na hipótese daquele casal que se divorciou, mas ainda não fez a partilha de bens e resolve casar de novo, só pode se casar através desse regime de casamento, tá? Isso são 2 exemplos que eu estou dando para vocês. E o último regime de bens é o regime da separação final dos aquestos, que é um regime pouco comum, que poucas pessoas conhecem. Nesse regime de bens, quais são as características? O que é meu, o que é seu, e aquilo que adquirimos durante a união será partilhado na proporção e comprovação do que cada um contribuiu para a aquisição desses bens. Então, concluímos aí um dos direitos da mulher no divórcio, que é o direito aos bens. Por isso que é preciso saber por qual regime de bens que você e seu marido se casaram e principalmente entender como se aplicam os regimes de bens no caso de divórcio, tá? Porque além dos bens, questão de patrimônio, vai influenciar também na questão da partilha valores em contas bancárias, criptomoedas, fundo de investimento, FGTS, verbas trabalhistas que influenciam na questão do divórcio a depender do regime de bens. E isso é bem interessante, por isso contrate sempre um advogado especialista que vai te auxiliar e te prestar um serviço de excelência envolvendo todas essas questões, de forma a solucionar todas as suas dúvidas a respeito dessa questão do patrimônio e de valor, que pode ser partilhado sim num eventual divórcio, a depender do regime de bens que vocês casaram. E além também dessa questão dos bens, da partilha dos bens e valores, né, que são adquiridos durante a união aí, como sendo também direito das mulheres, a questão do patrimônio, também é importante dizer que além do patrimônio, aquilo também se partilham dívidas, né? Lógico, sempre a depender do regime de bens que o casal se casou.
E algo também que é importante esclarecer para você, mulher, é que a partir do momento que vocês estão separados de fato, né, ou seja, mesmo que ainda vocês não tenham oficializado o divórcio, a questão do regime de bens e de todas as questões envolvendo o matrimônio, eles se encerram ali, na separação de fato. Ou seja, qualquer obrigação que acontecer depois dessa separação de fato, isso não vai influenciar e não vai ser também partilhado quando vocês forem formalizar o divórcio, a questão da partilha de bens, tá? O outro direito que as mulheres têm no divórcio é a possibilidade da pensão alimentícia para a esposa. Gente, esse direito é muito polêmico. Sabe por quê? Porque quando a gente fala disso, os homens dão um pulo dessa altura assim. E a justificativa que eles dão normalmente, que eu ouço, é o seguinte: ah, mas por que eu vou ter que pagar uma pensão para ela, sendo que ela só ficava em casa, eu que trabalhava, eu que sustentava tudo, eu que comprei tudo, todo o patrimônio foi eu que consegui enquanto ela só ficava em casa, e agora ela quer se separar de mim, ela vai dividir o que eu comprei e ainda eu vou ter que pagar para ela uma pensão? Sim. Sabe por quê? Porque justamente nessas situações, tá, gente? São situações bem específicas, não generalizem. Estou falando na possibilidade da pensão alimentícia para a esposa, tá? Que acontece nessas situações. No caso onde a mulher, ela dependia financeiramente do marido. Ou seja, mesmo que ela só ficava em casa, mesmo que ela só cuidava dos filhos, e o marido que era o provedor, que trabalhava, que sustentava e tudo mais, é justamente por isso que se configura a possibilidade dessa mulher poder receber a pensão. Justamente porque enquanto ele trabalhava, a mulher estava em casa, cuidando da roupa, cuidando dos filhos, cuidando da comida. Então, assim, é até um egoísmo, né? Até uma covardia, digamos assim, um homem dizer que, nossa, a minha mulher não fez nada, então não tem direito a nada. Porque, gente, no relacionamento, à medida com que o casal, né, vai ganhando patrimônio, é justamente porque, mesmo que seja só o homem que seja o provedor, é a mulher que tá ali na retaguarda, entendeu? É a tranquilidade do homem de saber que vai trabalhar e que quando voltar vai ter a mulher que tá cuidando do lar, que tá cuidando dos filhos ali. Então não existe essa de que ela não contribuiu nada para o crescimento, muito pelo contrário. Você só conseguiu crescer porque tinha uma mulher ali na casa cuidando de tudo, para que quando você chegasse tivesse tudo certo. Então, nessas condições, quando há a dependência financeira da mulher para o homem, que no caso era o provedor, é possível sim o pedido da pensão alimentícia para a esposa. E falando também em pensão alimentícia, num eventual divórcio envolvendo filhos, né, a existência de filhos menores também, isso vai ser discutido, a questão de guarda, pensão, convivência e como o casal vai solucionar também essa questão envolvendo os interesses do menor ali, os filhos do casal, né? Até porque, lembrando que quem está se separando é o casal e não os filhos, certo? Porque não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. Então essa questão dos menores é uma situação muito delicada, que também é tratada nos casos de divórcio. E já encaminhando aqui para o final, fica assim, quando a gente fala assim, direitos da mulher do divórcio, quer dizer que as mulheres são beneficiadas por direitos que os homens não teriam? Não, tá? Não são direitos exclusivos por ser mulher, tá? São direitos que as mulheres têm, que muitas vezes são submetidos porque não tem essa informação, justamente porque na maioria das vezes, quando o marido fala assim, não, vamos lá no meu advogado para que ele já vai fazer, já tá tudo certo e tudo mais, você já chega lá com o documento pronto para assinar e muitas vezes você não sabe de tantos direitos e de tantas coisas que podem ser ali partilhadas e verificadas para que você não se submeta e não tenha prejuízo em toda essa questão envolvendo o casamento de vocês. Vale lembrar ainda que hoje a mulher ela não precisa mais da aceitação do marido para querer se divorciar.
e vice-versa, porque hoje o divórcio é um direito potestativo, ou seja, independe da vontade de um ou outro ou da culpa de um ou outro para se divorciar. Havendo a intenção de um dos cônjuges querer se divorciar ou ali romper o vínculo do matrimônio, é possível mesmo sem a concordância do outro cônjuge, tá? Além do que, na hipótese de tirar ou não o sobrenome, isso depende da manifestação de vontade da pessoa que contraiu o sobrenome do outro. Ou seja, se você adota o sobrenome do teu marido e você não deseja não tirar, né, na eventualidade de um divórcio, por exemplo, você pode manter o nome do teu marido mesmo sem a concordância dele, porque essa prerrogativa de tirar o nome, o sobrenome, isso é atributo personalíssimo de quem adotou o sobrenome, tá? E abrindo aqui para a parte de perguntas, eu tenho 2 perguntas para responder, que são perguntas que foram enviadas no Instagram da doutora Ingrid, que foram selecionadas para que eu pudesse estar respondendo aqui para vocês nesse vídeo, tá? E a primeira pergunta é da seguidora Débora, que ela pergunta exatamente assim: quanto tempo demora um divórcio consensual? A questão da demora do tempo, né, para finalização de um divórcio vai variar e depender muito da modalidade que é escolhida, né, se é extrajudicial ou judicial, mesmo que seja de forma consensual, e da onde o divórcio é proposto nessas modalidades, tá? Normalmente, o divórcio consensual ele é mais rápido do que comparado a um litigioso, tá? No cartório, isso eu falo experiência minha de atuação aqui no estado do Mato Grosso, tá? O divórcio no cartório, questão de dias, tá? No judicial consensual, normalmente varia, tá? Isso não é uma regra, isso varia de 2 a 4 meses para finalização de um divórcio consensual. A outra pergunta é da seguidora Cauane, e ela pergunta assim: no divórcio entra as divisões de dívida, exemplo, pagando financiamento de veículo? Excelente pergunta. Na verdade, eu falei também um pouco sobre a questão de dívidas, né? Que as dívidas também são partilháveis, tá? Então, essa questão de dívidas, lembra que eu falei? Aqui, dependendo do regime de bens, vamos colocar aqui para explicar melhor para vocês, tá? O regime de bens da comunhão parcial de bens. Vamos supor que você tenha um veículo financiado, certo? Vocês adquiriram um veículo na constância do casamento e esse veículo está financiado. Aí o casal vai se divorciar. Como é que vai ficar essa partilha? Existem algumas opções. Vocês vão partilhar aquilo que foi pago, né? Porque se está financiado, nós partimos do princípio de que o casal ainda não tem a propriedade daquele bem, né? Vamos supor que seja um veículo que está financiado, alienação fiduciária e tudo mais. Ou seja, vocês não têm ainda, o casal não tem a propriedade do bem. Porque o casal tem uma expectativa ainda que não ocorreu em virtude da questão do financiamento, tá? Então o casal ainda não tem a propriedade de bens. O que se partilha, né, numa eventual partilha, o que se verifica ali são as parcelas que já foram pagas e o que o casal pretende fazer com esse bem. Se esse bem vai ficar com um dos cônjuges, se essa dívida vai ser assumida por um deles, ou se o casal vai colocar esse veículo à venda e o valor da venda vai quitar o financiamento e dividir o lucro, tá? Essa é uma das hipóteses. Ou se um dos cônjuges for ficar com o veículo, se ele vai assumir essa dívida e aí pagar para o outro a metade daquilo que já foi pago, das parcelas que já foram quitadas. Porque o que vocês têm para partilhar de um veículo financiado é só mesmo a questão do que já foi pago. A dívida vai ser dividida entre vocês. Além dessa questão só pegando um gancho dessa pergunta, há ainda, né, existem possibilidades também de partilhar questões envolvendo empresas, tá? Então fica a dica aí, fica uma chavinha virada para vocês, porque é possível também partilhar questão de empresas, né? A gente precisa analisar certinho qual é a natureza da empresa, né? E principalmente também o regime de bens, tá? Mas é possível sim a partilha empresarial, né? Dessa questão empresarial envolvendo empresas, né? Mesmo que o outro cônjuge não seja sócio, tá? Mas isso é um assunto
muito mais abrangente, que a gente precisa entrar bem a fundo, mas fica aí a chavinha virada e a possibilidade disso também. E mesmo que o seu divórcio seja de forma consensual, sem conflitos, é importante que você contrate um advogado especialista de sua confiança, que vai ali te orientar, né, até mesmo para impedir qualquer violação a direitos que você tem, tá? Sendo assim, eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e pela sua paciência. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com pessoas que precisam saber dessa informação e não se esqueça do bônus, tá? Você comentando aqui, eu quero, e mandando pra mim lá no meu Instagram, eu vou presentear vocês com um bônus, um checklist do que você precisa para se divorciar, os documentos que você precisa na hora de divorciar, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais!